Olá, vamos falar hoje com Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, mestre em economia rural e ex-representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTN Bio. A CTN Bio é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Melgarejo também é colaborador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida do movimento Ciência Cidadã. Melgarejo, o STF agendou e deve decidir sobre a legalidade de decisões da CTN Bio. São decisões que envolvem riscos ambientais relevantes e que estariam sendo desconsiderados, né? Você poderia explicar melhor esse caso? Sim, obrigado, Gilberto. Agradeço à Rede Brasil Atual essa oportunidade de nós discutirmos esse tema que vem sendo pouco tratado na sua importância pela mídia convencional. De fato, desde que os transgênicos foram liberados no Brasil, se percebeu que as avaliações, as informações sobre o impacto ambiental não recebiam a atenção necessária. Por exemplo, para se fazer uma ponte, é necessário fazer um estudo do impacto ambiental. Para se abrir uma estrada, é necessário. Isso são obras físicas que não têm uma diluição indefinida no tempo. Então, por lógica, para se soltar um organismo vivo que foi alterado geneticamente, que pode ter impactos indefinidos na natureza, se deveria fazer um estudo sobre essas possibilidades de derivações desse novo organismo na natureza. Com uma mudança na CTN Bio, houve uma ação judicial de algumas organizações da sociedade civil, entre elas o Instituto de Defesa do Consumidor, que pedia que se fizessem esses estudos de impacto ambiental. Essa solicitação ela não vem tendo a decisão da CTN Bio do STF nos últimos 15 anos. Está pautada para essa semana, como esteve pautada para a semana anterior, como esteve pautada na outra semana, para uma decisão que pode ser talvez ilustrada da seguinte maneira. Os estudos que a CTN Bio recebe para autorizar a liberação no meio ambiente de lavouras, plantas transgênicas, são, via de regra, elaborados pelas empresas interessadas. E como os transgênicos, antes de terem aprovação da CTN Bio, são proibidos no Brasil, esses estudos são feitos com autorizações especiais e em pequena escala. São estudos feitos em vasos, em pequenos canteiros. A CTN Bio, então, aprova a liberação com base em informações que sabe ser imparciais e condiciona essa aprovação à realização de monitoramento pós-liberação comercial na medida em que a área cultivada se expandir porque houve autorização. A passagem é mais ou menos assim, de vasos para milhões de hectares. E é claro que o plantio em tão larga escala faz com que aflorem efeitos que não existiam antes. É como se nós imaginarmos o que aconteceu lá na Baía de Minamata, que houve um vazamento de um agrotóxico, morreram 100 mil pessoas, porque esse vazamento foi de larga escala. Entretanto, testes com esse agrotóxico não causam esse drama. Portanto, é necessária uma avaliação ambiental pós-liberação comercial, que seria chamada de monitoramento após, então, a autorização de uso. E esse monitoramento obrigaria a CTN Bio a acompanhar as lavouras cultivadas que ela aprovou com base naqueles estudos preliminares e insuficientes durante 5 anos. Ocorre que, como o STF não tomou decisão sobre essa ação que está em juízo, a CTN Bio passou de uma instância que seria consultiva, ela recomendaria para decisões do Conselho Nacional de Biossegurança a aprovação ou não de um transgênico, que esse Conselho Nacional de Biossegurança, que envolve vários ministérios, tomaria a decisão com base naquela recomendação. Bom, com a morosidade do STF e com a ausência de reuniões do Conselho Nacional de Biossegurança, nós chegamos ao ponto em que a CTN Bio, na verdade, toma as decisões definitivas. E essas decisões têm sido sempre favoráveis às empresas e têm sido sempre descuidadas com relação ao meio ambiente. Como essas decisões são tomadas por maioria dos membros da CTN Bio, e sobre eles não recai nenhuma repercussão
a respeito das implicações negativas desses eventos, nós temos que a ausência, a omissão do STF e a ausência de reuniões do Conselho Nacional de Biossegurança nos trouxeram a essa situação paradoxal, onde hoje a CTNBio pode, inclusive, decidir não decidir. Ela vem decidindo que alguns produtos não precisam ser avaliados e ela vem permitindo uma maquinaria, um estratagema das empresas, onde há um lançamento sucessivo de novas variedades de transgênicos e a cada nova variedade lançada, a empresa pede liberação de avaliação da variedade anterior, afirmando que ela vai ser retirada de mercado. E, de fato, tende a ser retirada de mercado pelos problemas que causa, e nós podemos ver isso logo a seguir. Mas o fato é que a retirada de mercado de uma variedade anterior e a autorização de uma nova variedade com dispensa do monitoramento da variedade anterior apaga as informações originais. Imaginemos assim, ó, um campinho, um pasto, onde os meninos façam um campinho de futebol. A diferença da situação do pasto original para o campinho de futebol, ela é grande, porque há uma alteração completa no ecossistema daquele pasto. Agora, do primeiro campinho de futebol para o segundo, se for a transformação já será menor, porque a grande destruição se deu no primeiro momento. E como nós temos uma dispensa dos estudos antigos, nós temos uma situação de avaliação de impacto ambiental nova, onde você passa de observar uma situação destruída para uma situação destruída onde a diferença não é significativa. É como se não houvessem alterações ambientais, porque o estratagema de dispensar os estudos anteriores e apagar as informações que eles estariam coletando oculta, esconde o real impacto. E isso decorre da ausência de decisão da CTNBio. Tenho a impressão que Sim. Não, desculpa, pode concluir. Eu ia fazer essa ligação que eu acredito que era a pergunta que tu estava engatilhando, que é o fato de que nós temos milhões de hectares cultivados sem avaliação efetiva do impacto ambiental, gera reações da natureza que nós deixamos de observar. Percebemos os sintomas. Com milhões de hectares sobre os quais se jogam os mesmos herbicidas associados às lavouras transgênicas, ou com plantas que têm dentro delas toxinas e inseticidas, você provoca um impacto de seleção negativa sobre essas plantas, sobre esses insetos que você pretende controlar. E esse impacto de seleção negativa leva a mutações que geram insetos e plantas mais difíceis de serem controladas. Nós temos hoje muitas plantas que não morrem com o glifosato, que não morrem com o 2,4-D, que não morrem com os principais herbicidas associados às lavouras transgênicas. E nós temos também muitos insetos que não são mais afetados pelas toxinas que estão dentro das plantas transgênicas BT. Há uma espécie de melhoria e multiplicação da diversidade desses insetos e dessas plantas que você pretende controlar, e há nisso um paralelo que você poderia traçar com o avanço das viroses, das zoonoses e, no caso, da coronavírus. Se observa que nós temos, no Brasil hoje, variantes, que significa novas cepas, novos tipos desse vírus, que estão se multiplicando exatamente porque eles se expandiram numa escala que poderia ser comparada com o avanço das lavouras transgênicas, e essa expansão permite a eles uma apropriação de novas formas de seres afetados e uma diferenciação. Há uma lógica na natureza que à medida que uma doença se espalha, ela vai se tornando mais comunicativa com as vítimas, mas menos mortal. Então, nós temos que as gripes, elas são cada vez mais dispersas e cada vez necessitando de uma vacina nova. Até o momento em que o processo de controle é tão efetivo que a mudança se dá no sentido de descaracterizar as possibilidades de controle das vacinas. Então, nós estamos, esse seria o argumento, assim como nos transgênicos, nós chegamos a um momento em que se criou um mercado para novas variedades transgênicas e novos agrotóxicos, em função do descaso com a avaliação do STF, nós corremos o risco de chegar a algo semelhante com essas zoonoses, com essas viroses. Corremos o risco de, num primeiro momento, infectar mais pessoas com essa mortalidade dos mais frágeis, dos idosos, dos que têm outras comorbidades, passando para um novo momento onde a virose vai se tornar mais agressiva, mais
mortal, no sentido de que as vacinas se tornarão ineficazes. As vacinas que nós temos, vamos precisar sempre de novas vacinas, assim como sempre de novos transgênicos, de novos remédios contra o câncer, para evitar problemas de câncer que são causados pelos agrotóxicos, e a grande mídia, não tratando disso, coloca a necessidade de que a RBA auxilie a sociedade a tomar consciência do que vem ocorrendo. É um mecanismo que se autoalimenta, contrário aos nossos interesses. O senhor escreveu um artigo no Brasil de Fato, dizendo que o Brasil vive uma situação de liberou geral, né? Tanto no caso da transgenia quanto na pandemia. Né? Sim. No caso da transgenia é fácil de identificar. As decisões são todas tomadas, como você comentou, pelo Conselho Nacional de Biossegurança, são tomadas com base em estudos que são elaborados pelas empresas interessadas. Que ganham muito dinheiro com isso, né? Claro, né? Ganham muito dinheiro com isso, ganham tanto dinheiro que podem ter as suas bancadas na Câmara Federal, as suas bancadas no Senado, os seus espaços nos ministérios. Para se ter uma ideia, é um fato interessante que o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu tive a oportunidade de representá-lo na CTN-Bio, foi extinto desde o golpe. Bom, nessa extinção o Ministério deixou de existir. Entretanto, o presidente atual da CTN-Bio é representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não existe mais dentro da CTN-Bio. Como isso pode? Bom, isso pode ser assim porque a CTN-Bio tem uma vaga para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, embora não existe mais, tem os seus representantes lá dentro. O presidente da CTN-Bio é um representante do ministério que não existe mais. Essa situação paradoxal só é possível porque a sociedade não tem acesso a essas informações. Que imagino que se essa dificuldade existe para profissionais da imprensa responsável, ela é facilmente acessível, está disponível para a imprensa corporativa que a oculta. Nós precisamos discutir mais esses assuntos porque eles são todos correlacionados. O que está em andamento é um processo de distorção dos fatos que se poderia chamar de uma castração cognitiva, seria muito forte, mas há uma captura da percepção da sociedade, do nosso conhecimento a respeito das relações de causa e efeito. No caso, a destruição ambiental hoje é reconhecida pela FAO, é reconhecida pela ONU como uma das fontes de surgimento dessas zoonoses, dessas doenças que nós compartilhamos com os animais. E, ao mesmo tempo, nós temos uma ocultação no Brasil desse fato, uma disseminação de remédios que não funcionam e um liberou geral que, ao mesmo tempo, se vê nas reuniões ministeriais, aquele exemplo clássico de março, de vamos aproveitar a pandemia para passar debaciada as mudanças na legislação ambiental. Mudanças na legislação ambiental que facilitam as queimadas são mudanças no espaço, no ecossistema, que facilitam o avanço dessas doenças. A disseminação de um remédio que não funciona implica numa distorção cognitiva que leva a maior capacidade de expansão dessa virose e estimula a sua mutação de tal maneira que nós necessitaremos mais rapidamente de novas vacinas que ainda não existem. É possível que boa parte das vacinas que nós estamos testando em tempo real, assim como os transgênicos, eles sofrem um processo de teste em tempo real no Brasil, terminem entrando nessa roda onde a distribuição de um remédio que implica em grande captação de recursos por parte da sua origem, gera muito rapidamente a sua obsolescência, a necessidade de novo remédio, criando um mercado permanente. Nós estamos diante de uma situação onde a alternativa parece ser o reforço da informação para a sociedade sobre esses mecanismos de distorção cognitiva que nos impedem de entender adequadamente o que está acontecendo. É possível estabelecer paralelos com a captura da comunicação, que são semelhantes à captura da cultura, a captura da informação a respeito da qualidade da alimentação, a ocultação do fato de que, como no Brasil, em função dos transgênicos, se usa mais agrotóxicos do que se usava antes,
É falsa a afirmativa de que está havendo uma redução de danos ambientais. Você pode ver isso pelo uso maior de agrotóxicos e você pode ocultar isso pela ausência de estudos ou pela distorção dos estudos de impacto ambiental. Mas seja qual for a análise realizada, um fato é inegável. A lei da gravidade obriga que haja uma concentração nas partes mais baixas de tudo aquilo que possa ser diluído e carregado pela água. E nós jogamos 1 bilhão de litros de agrotóxicos por ano no Brasil. E isso não desaparece. Isso escorre e se acumula nas partes mais baixas. Está se acumulando no subsolo e está se acumulando nos organismos. Boa parte desses agrotóxicos, eles provocam distorções no processo de reprodução celular. Então, no ambiente aquático de uma bolsa onde está se formando um feto na barriga de uma fêmea de qualquer tipo de organismo, existirá uma concentração desses venenos que são carregados pela água. E quando esses venenos implicam em alteração no processo de divisão celular, eles implicam em modificação no processo de desenvolvimento daquele feto. Em muitos casos, por uma determinação da natureza, num determinado momento, a fêmea, a mãe, rejeita as distorções, provocando abortos espontâneos. O que significa que nós devemos levar em consideração a possibilidade de que essa falta de decisão a respeito do monitoramento ambiental e o uso de agrotóxicos crescentes nesse monitoramento ambiental seja um dos elementos responsáveis pela perda em abortos espontâneos que vem acontecendo de forma crescente no país. Existem várias causas, mas esta é uma. Nós temos, assim, por exemplo, a evidência de que um herbicida chamado glufosinato de amônio, que é um herbicida que é um dos mais usados no Brasil, e está associado ao trigo transgênico que está na pauta da CTN-Bio. Significa que esse trigo será resistente a esse herbicida, e esse herbicida vai deixar resíduos no trigo, e, portanto, no pão, e, portanto, na hóstia sagrada que os cristãos vão distribuir na igreja. E as crianças, os meninos que forem lá receber a primeira comunhão, receberão aquilo. As mães que foram lá grávidas receber a comunhão, receberão aquela informação, que pode ter esse tipo de implicação. São possibilidades que estão associadas a uma evidência. A evidência é aquele agrotóxico na água provoca deformações no processo de divisão celular. Uma célula que se divide em duas, que deveriam ter cada uma um núcleo, que deveriam ser iguais às células originais, nem sempre o são. Geram-se aberrações. E essas aberrações no processo de desenvolvimento de um organismo pode gerar tanto deficiências no futuro como rejeição desse organismo ainda durante o processo de gestação. Essa é uma possibilidade real que se associa à morosidade naquela decisão do STF e se associa aos riscos dessa outra decisão que a CTN-Bio está tomando a qualquer momento a respeito desse trigo transgênico. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.